Tem uma coisa que Berserk faz que poucas histórias têm coragem de fazer. Ele não trata o trauma como se fosse só uma fase, não é algo que passa facilmente, que se resolve, que vira lição bonitinha no final do episódio. Em Berserk, o trauma literalmente fica como se fosse um carrapato, ele acaba grudando ali, principalmente no Guts, né? Então, ele acaba mudando o jeito que o corpo ocupa o espaço, por assim dizer. Então, o Guts, ele não anda como alguém livre. Ele anda como alguém que nunca conseguiu relaxar, nunca pode relaxar. Para ele, dormir nunca é um descanso. É só baixar a guarda por alguns minutos e a espada acaba não sendo só uma arma para ele também, acaba sendo uma espécie de extensão do sistema nervoso, né? Porque ele precisa daquilo para se proteger o tempo todo, já que ele é perseguido por demônios através da marca durante todas as noites. Então, se você já passou por algo que te quebrou muito por dentro, você acaba entendendo isso sem ninguém precisar explicar de uma forma muito complexa. Tem coisas que ficam na memória simplesmente, ficam no seu reflexo, no seu susto, em um silêncio, no seu jeito de travar quando alguém chega perto demais. E o passado ele acaba não ficando pra trás em casos assim, ele acaba caminhando junto contigo pro resto da sua vida, por assim dizer, ou pelo menos é isso que parece, por mais que possa passar e você consiga superar isso. Mas essa é a impressão que você tem, principalmente quando o trauma é recente. Então, no caso do Guts, você percebe que ele não consegue viver no presente, ele apenas sobrevive nele. Então, muita gente vive assim sem perceber, muitas vezes, até eu, e você segue em frente, trabalha, conversa, dá risada, mas por dentro você tá sempre em modo alerta, como se alguma coisa fosse acontecer a qualquer momento, algo muito ruim. Então, o trauma ele é responsável por fazer exatamente isso, né? Ele te convence de que relaxar é uma coisa perigosa. E aí entra a vingança. No começo, né, a vingança ela não é um ódio puro. É uma tábua no meio do naufrágio. É uma coisa que organiza o caos. Então ela acaba dando direção quando tudo perde o sentido. Então o Guts ele não vai correr atrás do Griffith porque ele odeia o Griffith. Ele corre porque parar seria encarar o vazio que ele sente e que foi atribuído a ele naquela situação. Então, o vazio, para quem foi destruído por dentro de uma forma muito devastadora, assim, né? Assusta mais do que qualquer monstro que a pessoa possa conhecer um dia. Aí a vingança acaba virando combustível, só que esse combustível é um combustível que queima as suas mãos, né? Que queima a sua pele, mesmo que, sem que você se dê conta. Então, quanto mais você vive em função dessa vingança, mais todo o resto na sua vida acaba sumindo, assim, o mundo perde a cor. As pessoas acabam virando obstáculos e agora vira só um corredor entre um ataque e outro ataque. E aí acontece a coisa mais perigosa de todas, né? A dor acaba virando a sua identidade, a sua principal marca. Você não é mais aquele que passou por algo difícil. Você é aquele que sofreu, aquele que aguenta, aquele que não cai. E isso cansa pra caralho de um jeito que ninguém vê. O Guts ele chega num ponto em que lutar não é mais uma escolha satisfatória pra ele, não é mais uma coisa que gera prazer em mínimo ponto. É uma coisa automática, o corpo dele reage antes da consciência, o trauma acaba não pedindo uma permissão pra agir. Então a gente consegue perceber como isso é real, aplicado à nossa própria vida. Porque você provavelmente já conheceu alguma pessoa que se tornou fria porque um dia amado eu demais pra aquela pessoa, ou pelo menos é isso que ela diz. Tem muita gente que se tornou uma pessoa relativamente agressiva porque um dia foi muito impotente, muita gente que ficou forte porque nunca teve permissão pra ser frágil. E não é estratégia, é uma espécie de sobrevivência que acabou endurecendo a casca daquela pessoa. Isso não necessariamente é um problema, tá? Não tô falando que ser fraco é uma opção, ainda mais se você é homem, né? Porque literalmente não é. Então, bom, voltando aqui, a casca ela vai entrar na história como um lembrete doloroso disso tudo pra ele. Ela é o trauma vivo, mas também é o último fio de humanidade que resta pro Guts, porque ela lembra o Guts de que ele não pode esquecer de que viver não é só aguentar pancada, que continuar não significa virar pedra. Então cuidar dela obriga ele a diminuir um pouco o passo, e diminuir o passo é muito perigoso, porque quando você anda devagar, você acaba sentindo quando se tem um trauma muito profundo como o dele na infância. E quando você sente, tudo que foi empurrado para baixo começa a subir de novo. E é por isso que tanta gente foge da cura, né? Não é porque quer sofrer, é porque mexer na ferida dói demais.
E dói mais do que manter aquela armadura. Então o Berserk nunca diz que Guts vai superar o trauma simplesmente, porque isso seria uma mentira pura, né? O que ele mostra é uma coisa muito mais honesta, muito mais próxima da nossa realidade. Você não apaga o que aconteceu. Você aprende a não deixar isso decidir tudo por você. Então, acho que essa é a lição mais valiosa do vídeo, né? É uma lição que a gente pode tirar do mangá Berserk aí, um mangá muito próximo da realidade. É um seinen, é bem próximo de Vagabond e Vinland Saga, né? Tem algumas partes muito parecidas. E, pô, o vídeo foi esse, eu espero que você tenha gostado. Se você curtiu, deixa seu like, se inscreve aí, compartilha com algum amigo que você acha que vai curtir esse conteúdo. E tamo junto, vamos pra cima. É nóis. Falou.